Olá pessoal, meu nome é Andrei, sou aluno da disciplina de Criptografia Aplicada e coube a mim, em conjunto dos meus colegas, falar sobre alguns tipos de algoritmos de criptografia existentes, dentre eles algoritmos simétricos, algoritmos assimétricos e funções de hash. Nosso grupo ele é composto por mim, pelo Juliano e pelo Márcio, sendo que coube a mim falar sobre o CERPT, que é um algoritmo simétrico desenvolvido pelo Ross Anderson, o Eli Birham e o Lars Knudsen, e que foi finalista da competição promovida pelo NIST para a definição do padrão AES de criptografia, sendo que esse algoritmo ele ficou em segundo lugar na disputa. Bom, vocês devem estar se perguntando, ok, o que é um algoritmo simétrico? Para nivelar o entendimento entre todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu vou fazer uma breve explicação sobre o algoritmo simétrico. O algoritmo simétrico, também chamado de algoritmo de chave única, ele é um algoritmo que ele utiliza a mesma chave tanto para encriptar como para abrir um texto encriptado. Ou seja, a mesma chave que eu utilizo para criptografar uma mensagem, eu utilizo para ler uma mensagem que estava criptografada. Quando eu utilizo um algoritmo de criptografia simétrica, eu tenho também presente a questão do compartilhamento de chaves entre as pessoas. Ou seja, se eu quiser enviar uma mensagem encriptada com um algoritmo simétrico, obrigatoriamente eu vou ter que compartilhar com a pessoa que vai receber essa mensagem a chave utilizada para a criptografia. Bom, então como é que é o funcionamento do CERPT? O CERPT ele é um algoritmo de bloco, ele utiliza bloco de 128 bits, divididos em 4 partes ou 4 palavras de 32 bits. Ele trabalha com tamanho de chave variável, no caso 128, 196 ou 256 bits. Bom, visto isso, como é que é o fluxo, né, para criptografia que é utilizado pelo CERPT? Bom, o CERPT ele realiza uma permutação IP, ele faz, ele faz 32 voltas, onde se aplicam as funções criptográficas, e realiza uma permutação FP. Dentre as funções criptográficas que ele utiliza, ele faz uma inserção de chave, uma passagem pela S-box e uma transformação linear por volta, sendo que na última volta é desconsiderada a transformação linear. Bom, para facilitar o entendimento, eu tenho aqui o fluxo da cifragem de um texto pelo CERPT. Bom, então, como é que funciona? Eu tenho meu texto simples, esse texto, esse bloco, ele passa pela transformação IP. Após este momento, é feito um XOR com a chave. Após isso, esse resultado ele passa pela S-box e por uma transformação linear. Após este momento, ele retorna e é refeita essa função criptográfica. Após a 32ª volta, esse texto novamente ele é efetuado um XOR com a chave, ele passa pela S-box e passa por uma transformação FP, resultando no texto cifrado. Bom, o que é uma transformação IP? Na verdade, uma transformação IP ela consiste na troca de lugar de todos os 128 bits do bloco, utilizando a tabela abaixo. Ou seja, como exemplo, o bit número 1, que é o segundo bit, ele vai para a posição de bit número 4, quinto bit, que é onde tem 1. Bom, a transformação FP ela é análoga à transformação IP. É o mesmo funcionamento, porém ela utiliza uma tabela diferente, que é a tabela abaixo. A S-Box, na verdade, ela é utilizada para obscurecer essa relação existente entre a chave e o texto cifrado. Ela é o que é chamado de confusão. Bom,
A S-Box ela trabalha com entrada de 4 bits e saída de 4 bits. O Celebrity ele trabalha com 8 S-Box, que são utilizadas 4 vezes cada durante a criptografia para dar as 32 voltas. E cada S-Box ela é utilizada em uma rodada, ou seja, na S0 a S0 é utilizada na volta 0, a S1 na volta 1 e assim vai até a volta 7, quando retorna e começa a utilizar novamente as S-Box. Bom, a transformação linear também, os textos são transformados linearmente utilizando a rotação e o deslocamento do, do tanto a rotação quanto o deslocamento dos bits. Bom, como vantagem né, do Serpent, se destaca a questão do consumo de memória. Ele é um algoritmo que ele consome pouca memória. Ele possui um desempenho superior também à maioria dos algoritmos, né? E, sobretudo se for comparar com algoritmos de criptografia simétrica, né? Mas entre os algoritmos de criptografia simétrica, ele também é um dos que apresenta o melhor desempenho. Como desvantagem para o Serpent, tem a questão que ele não provê autenticação e a questão do compartilhamento de chaves, né? Na verdade, essas desvantagens elas não são do Serpent, mas elas são de qualquer algoritmo que utilize criptografia simétrica. Ou seja, então, dependendo da necessidade, é uma boa opção de utilização o Serpent. Se for utilizado para troca de mensagens, enfim, funções que requeram autenticação, talvez não seja a melhor opção a ser utilizada. Alguma dúvida? Muito obrigado pela atenção.